Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu sou bisneta do Francisco Xavier Pedroso, que foi o segundo morador do município de Dourados. Ele chegou aqui no ano de 1885. E eu fico sempre imaginando o que era a vida de uma pessoa que chegou aqui nesse período. Ele veio da cidade de Amparo, veio para ser comprador de gado da Companhia Mate Laranjeira, veio sozinho. Deixou os pais, os irmãos, deixou a família lá. E ele deixou também a maçonaria. Ele era cavaleiro Rosa Cruz, grau 38. Então ele deixou a maçonaria e deixou também a família. E veio com um primo dele, que veio para o Iguaçu. Hoje me parece que Lagoa Rica? Acho que é Lagoa Rica que ele veio para lá. E meu bisavô veio sozinho para cá. E ele implantou uma fazenda lá no Itaú, no hoje distrito de Itaú, que era a Fazenda Amparo. Lá ele, na solidão dele, ele foi até a divisa com o Paraguai e trouxe uma mulata para ser a sua companheira, a mulata Francelina. Dessa união nasceram meus 2 tios, que foram os únicos filhos dele. Meu tio e meu avô, na verdade. O meu tio Francisco, meu tio que chamava Benedito Xavier Pedroso, e meu avô Tomás Xavier Pedroso, que era o pai da minha mãe. E assim iniciou a nossa família aqui. Nós, como todos os pioneiros, nós passamos assim por muitas dificuldades. Todos os pioneiros de Dourados passaram muitas dificuldades, devido à nossa estrutura, que era uma estrutura pequena. A estrutura de Dourados era uma estrutura pequena. Após isso, chegaram várias famílias aqui, muitas famílias que ficaram basicamente nas fazendas. Cada um teve a sua terra e ficaram nas fazendas. E aqui Dourados, você sabe que Dourados, a cidade de Dourados, ela iniciou com a construção da primeira casa pelo Januário de Araújo. Então esse foi o início, assim, da história nossa de Dourados. O meu avô veio para a cidade no período assim de escola dos filhos, né? Veio morar aqui. Aqui ele foi carpinteiro, aqui em Dourados. E ele foi inclusive candidato a juiz de paz aqui em Dourados. Então ele teve uma participação assim também ativa na comunidade. O meu avô e meu tio, eles estudaram em Cuiabá. Meu bisavô mandou que eles fossem para Cuiabá e eles estudaram lá. Só que aquela época, me parece assim que não tinha nenhuma divisão de ano, de série, né? Eles tinham assim mais conhecimentos gerais, né? Como ocorria com todas as pessoas. Depois isso foi se desdobrando com a chegada das escolas. E nós temos assim algumas pessoas também importantes nesse setor que contribuíram bastante, né? A dona Balbina Matos, né? O seu Manuel Santiago de Oliveira e tantos outros que são professores daquela época. Eu acho que foi quando iniciou essa divisão por anos, né? Aquela época era por ano letivo, né? Não, a minha mãe, ela nasceu em 1913, né? E ela morava também na fazenda, ela se casou e continuou morando na fazenda, mas ela teve oportunidade de estudar. Eu acho que ela estudou até o 3º ano aqui na cidade. Ela estudou até o 3º ano, depois ela voltou para a fazenda e ficou na fazenda até quando a gente adquiriu-se uma idade para vir para a escola, daí que ela mudou para cá. Eu tinha 8 para 9 anos.
foi na época que meu pai faleceu, daí a gente veio para a cidade. E daí eu permaneci aqui até hoje, né? Mas a gente conseguiu, assim, na nossa infância, nós conseguimos ser muito felizes, né? Porque a gente tinha toda uma liberdade, controlada naturalmente, mas a gente tinha uma liberdade. A gente podia sair, podia andar sozinha, podia andar com as amigas, né? A minha mãe era muito comunicativa, a gente fazia muitas visitas, recebia muitas visitas, né? Só assim, para você ter uma ideia, aqui onde eu moro hoje, a gente colhia guavira, pitanga, né? Era uma região assim que e isso a gente fazia sozinha. Saía com os amigos, pegava uma lata e colher guavira, né? Então foi um período bom. A gente conhecia todas as pessoas, todas as famílias, a gente conhecia por nome, conhecia todos os descendentes, né? Quando veio, por exemplo, o CEUD para cá, que os alunos começaram a fazer faculdade, se a gente queria saber se alguém, um dos amigos nossos, se foi aprovado no vestibular, bastava a gente olhar no jornal. A gente olhava no jornal e com isso a gente verificava os nomes das pessoas, dos alunos que foram aprovados. Então eu estou dizendo isso porque significa que a gente conhecia todas as famílias, né? E conhecia os habitantes por nome, né? Foi um período assim muito importante. Na mocidade a gente já tinha, em primeiro lugar, tinha os cinemas, né? Que todos frequentavam muito o cinema, né? O clube social, né? Que existia e que a juventude frequentava bastante. Também as festas de família, porque as famílias, e por qualquer motivo, as famílias estavam se reunindo e comemorando, né? Então a gente tinha a oportunidade de participar muito disso. Depois nós já fomos estudar o antigo ginásio, né? Então a gente já fez um outro grupo de amizades, né? A gente passeava muito, saía muito, fazia muita excursão. E um ponto de encontro nosso era a Praça Antônio João. Na Praça Antônio João, a gente passava os domingos à tarde, né? Andava de bicicleta, e tinha bicicletaria, a gente alugava uma bicicleta. Por dia a gente alugava as bicicletas, né? Em grupo. E daí a gente passava a tarde também. Então foi um período, assim, muito maravilhoso. Eu lembro muito, assim, porque eu sou da segunda turma do ginásio, né? A minha formatura de 8ª série foi em 1958. E eu tive, assim, como colegas, eu tive, por exemplo, a Aparecida Domingues, que era filha do seu Celso Domingues, né? Da outra turma, a Zazi Brum, a Zani Brum, o Heron, né? E a gente tinha o Antonito Pires, que foi médico lá em Naviraí, né? O Teódulo Castro, que hoje está em Campo Grande. E mais, assim, uma série de pessoas, né? A Oaci Denise, filha do seu Eduardo Pizzini, também era minha colega. E muitos outros que hoje são profissionais que trabalham em Dourados ou na região, né? Professores, a gente tinha ali a dona Neuza Amaral, seu Celso Amaral, né? O professor Lins, a dona Hilda Bergo Duarte, esposa do Dr. Duarte, o Dr. Tércio, que era médico do Hospital Evangélico, o Borginho Capilé, o Floriano Freitas e diversos outros, assim, né? O Dr. Raul, que era juiz de direito. Então a gente teve, assim, uma gama de professores, né? Principalmente de profissionais, assim, que se dedicavam ao magistério. Porque era difícil você ter um professor só com esse objetivo, né? Os professores, eles exerciam outras atividades. Isso também aconteceu muito quando eu fiz o magistério. Eu sou da primeira turma de magistério de Dourados. Eu estudei na Escola Imaculada Conceição, que naquela época tinha uma outra denominação. E nós tínhamos também diversos professores. Ali a gente já tinha um pessoal mais especializado, né? Porque a escola era das irmãs, então já começaram a surgir os professores realmente de carreira, em Dourados, tudo, né? E daí eu tive o privilégio, assim, de ser da primeira turma de magistério. Quando eu concluí o magistério, eu já fiquei trabalhando na Escola das Irmãs.
Daí o outro período eu trabalhei também na Erasmo Braga, trabalhei aqui na escola do senhor Bispo com o padre Wilbert. E depois, quando eu ainda estava lá no Imaculada, surgiu aqui no estado o primeiro curso de supervisora de educação. Esse cargo é hoje exercido pelos orientadores educacionais, né? Foi o primeiro trabalho de supervisão iniciado assim no Brasil. O MEC lançou o primeiro curso de supervisora. E eu estive, a Isaura Almeida também, filha do senhor Rosendo, também esteve comigo lá em Cuiabá. A gente fez um curso e nós voltamos. A Isaura nem chegou a assumir porque ela casou e mudou de Dourados. E eu me tornei a primeira supervisora de educação do município. Naquela época, a gente fazia um trabalho, eu trabalhava na escola Bigan e Borralho e fazia um trabalho na área rural. Quem coordenava esse trabalho é o seu Mário Brandotti, que era o delegado de ensino, né? E então eu fiquei um tempo fazendo supervisão. Depois que eu saí da escola, eu fui para a agência de educação, fiquei um período lá na agência. E aí eu fui um ano cedida para a prefeitura, para fazer supervisão, na administração ainda do seu Jorge Antônio. E depois eu voltei para a agência de educação novamente. E quando o Dr. José Elias assumiu a prefeitura, ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu fui para a prefeitura e lá eu fiquei até me aposentar na prefeitura. Inclusive eu tive assim o privilégio de ser secretária municipal de educação, né? Na administração do Dr. José Elias, do Dr. Silveira e do Luiz Antônio. Eu fui secretária de educação deles. Deixando a prefeitura, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar na UEMS, na implantação da UEMS, né? Lá era um contrato temporário, que eu já estava aposentada, fazia um contrato temporário. Da UEMS eu fui para Brasília, trabalhei em Sobradinho como diretora acadêmica de uma faculdade particular. Depois eu retornei para Dourados. E esses foram meus trabalhos assim na área de educação. Foi uma vida toda, né? A gente sempre entendeu, não sei se é porque a gente é da área, tudo, a gente sempre entendeu que o futuro de Dourados seria esse que nós temos agora. Que hoje você vê, hoje nós temos a Universidade Estadual, a sede da Universidade Estadual, nós temos a Universidade Federal da Grande Dourados, já com 10 anos de funcionamento, nós temos a Unigran, e nós temos também a Uniderp, né? Fora os outros segmentos da área de educação. Isso, naturalmente, trouxe para o município um grande desenvolvimento, porque se a população aumentou, com certeza também as necessidades dessa população também são outras, né? E com isso a gente vê que o desenvolvimento de Dourados é muito grande depois que Dourados se transformou numa cidade que cuida especificamente da educação, né? Porque Dourados não tinha estrutura nenhuma. Dourados não tinha água encanada, Dourados não tinha luz, Dourados não tinha telefone. A maioria dos moradores não tinham veículo próprio, né? O primeiro veículo que veio para Dourados foi do Brandãozinho, né? Isso está registrado nas histórias, né? Então, as dificuldades eram muitas. O transporte era muito difícil. E isso eu sei porque não só pelo meu pai, pela minha mãe, pela nossa família, mas eu sei também pela minha vivência, né? Eu tenho 73 anos de idade, então desses 80 que Dourados está fazendo agora de emancipação, só 7 que eu não participei, no resto a gente viveu aqui. Então, a gente vê que quando meu pai faleceu, por exemplo, que foi em 1951, para ir em Rio Brilhante, que a família dele morava lá, a gente ia de balsa, passava de balsa. Para ir até Carapó, você passava de balsa também ali no Rio Dourados. Então, as dificuldades eram muitas. Só que eu entendo assim que a união das famílias, que a gente está relembrando assim que as famílias se conheciam, então umas ajudavam as outras, né? Então isso era assim gratificante. E talvez até mais gratificante do que hoje, né? Que Dourados cresceu muito e a gente tem que se comunicar muito mais, né? Então, nesse período, era difícil. Chegava num determinado horário, tinha poeira.
né? Vinha poeira, cobria a cidade de terra, né? Então tudo isso traz assim muitas recordações para todos nós que vivemos aquela época, né? Então eu faço ideia a época dos nossos pais, que as mulheres trabalhavam muito, porque elas tinham que cuidar de tirar leite, elas tinham que cuidar de socar arroz, elas tinham que cuidar de uma série de coisas, né? Quando iam fazer pão, tinham que fazer pão num forno que era feito no chão, né? Então as pessoas trabalharam muito. Só que elas também tiveram um tempo que hoje talvez nós e nossos filhos já não tenhamos mais, né? Esse tempo de muita convivência, de ficar em casa cuidar das crianças, né? Isso é um tempo que já ficou no passado, né? Tudo isso que os pioneiros passaram, as famílias passaram, valeu a pena, porque se não fosse esse trabalho que foi feito no início de Dourados, essa congregação de famílias, uma união religiosa, né? Tudo isso contribuiu para que Dourados hoje chegasse onde nós chegamos hoje, né? O desenvolvimento de Dourados, ele se deu graças ao trabalho dos pioneiros. Eu acho que é necessário que todas as autoridades tenham conhecimento disso e valorizem isso, porque nós não seríamos nada se não fosse os nossos pioneiros que aqui chegaram e enfrentaram toda sorte de dificuldade aqui para sobreviver, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu vejo assim com bons olhos a administração do prefeito Murilo, porque o prefeito Murilo teve assim a sensibilidade de instituir uma Secretaria de Cultura, que Dourados já estava precisando de um setor que cuidasse especificamente da cultura. Também a Comissão de Revisão Histórica de Dourados, que nos dá a oportunidade de reviver, de verificar o que foi importante, o que não foi. E então a instituição dessa comissão, eu acho que também é um marco assim, muito importante. Outra coisa que eu vejo também, o nosso museu, que hoje está bem instalado, com um pessoal gabaritado ali para poder atender a população, né? Então são pontos assim importantes. E nós tivemos a oportunidade de participar da criação de tudo isso. O nosso museu, eu participei da gincana que instituiu o Museu de Dourados, né? Então a gente vê assim com que carinho que as pessoas doaram seus objetos. Eu me recordo, por exemplo, da boleadeira do seu Juca de Matos, que foi colocada no museu. Então, muitas administrações não deram o devido valor a isso. Muitas peças sumiram, né? Ninguém sabe onde foram. Então, eu acho que está sendo feito nessa administração um resgate da nossa história. E o prefeito, quando instituiu a Comissão de Revisão Histórica de Dourados, ele deu à comunidade uma oportunidade de avaliar o que foi executado, de corrigir algumas coisas que durante o decorrer da nossa história, muitos historiadores escreveram sobre Dourados. Uns contam a história de um jeito, às vezes outros contam de outra, né? Então, acho que essa comissão ela vem de encontro aos nossos anseios de passar isso tudo a limpo, digamos assim, né? Então, ela tem um papel muito importante também. Nós que trabalhamos no setor de educação, o que nos move é a esperança do mundo melhor. Quando você trabalha com a educação de uma criança, você está esperando um bom resultado daquele trabalho que você executa. Então, nós somos idealistas por natureza. Quem não é idealista não pode trabalhar na área de educação. Então a gente esperava que Dourados tivesse realmente um crescimento vertiginoso. E hoje a gente está vendo aí o fruto do trabalho de todos os que participaram desse desenvolvimento, né? E para mim, assim, que acompanhei muito de perto, porque quando você trabalha no setor público, por exemplo, essa passagem minha e de várias pessoas pela prefeitura, isso é uma escola de vida. Porque quando você trabalha na prefeitura, principalmente quando você exerce um cargo de secretário,
você participa intensivamente das ações que são desenvolvidas no município, né? Então eu esperava sim que Dourados tivesse o progresso que está tendo hoje. E Dourados, por ser uma cidade onde eu entendo que não existe bairrismo, porque nós, as famílias pioneiras, não deixamos que o bairrismo tomasse conta de Dourados. Dourados é uma cidade aberta para todas as pessoas que têm boas intenções e que têm interesse de constituir família aqui. Hoje você não vê diferença entre a família de um pioneiro e a família de uma pessoa que chegou em Dourados e que veio dedicar sua vida a ajudar no nosso crescimento, né? Eu acho que o nosso futuro é um futuro muito promissor. E que as pessoas que chegaram em Dourados há pouco tempo, eles vão ter oportunidade também de viver aqui e ver o quanto que Dourados é uma cidade acolhedora. Então a minha mensagem é uma mensagem de fé no presente e no futuro de Dourados. No futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Eu, por exemplo, já tenho um bisneto. E com certeza a gente vai procurar daqui para frente também dotar essa comunidade de valores próprios, né? De valores tradicionais que a gente possa seguir em frente com ela. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança no futuro de Dourados. Mas como vocês estavam falando da antigamente, a Seronice estava me ensinando um pouco dos pioneiros e a professora já passou muito dessas coisas do pioneiro. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.